Engenheiro Léo e Miorim discutem o anarcocapitalismo. Vamos lá. Posso pedir um exemplo pra você? Que eu discordo demais dos anarcocapitalistas. E por isso que eu acho que eu nunca viraria, até por vários motivos. Mas, por exemplo, eu tenho sempre cachorro e adoro cachorro. Aí, de acordo com o anarcocapitalista que eu ouço aí, se tiver um cara ali todo um cachorro, o cachorro é dele e eu não posso fazer nada. Veja, a sociedade pode ter regras, leis sintéticas ou direitos sintéticos para animais, tá ligado? Que em última instância é verdadeiro. É verdadeiro. Isso é verdadeiro em última instância. Porque é o seguinte, se animais forem seres de direito, a consequência lógica é que a gente vai ter que prender um cachorro quando ele morder outro cachorro, tá ligado? Agora, o problema do não ANCAP, o problema do não ANCAP é achar que toda consequência ou toda punição, ela só pode ser uma punição jurídica. Você acha que um cara... Vê só, se tu tá na rua, aí tu vê que tem um cara que tá fazendo mal pra um cachorro. Tu acha que esse cara, ele vai arrumar emprego? Tu acha que esse cara vai conseguir se associar com alguém se não tiver o Estado pra defender, pra proteger? Olha o caso, por exemplo, dos meninos lá que supostamente bateram num cachorro até o cachorro ir de arrasta, ou ele se ferra muito, depois sofrer ter que ser sacrificado, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Veja, quem apareceu pra impedir que essas pessoas fossem doxadas foi o Estado. Foi o Estado. Dito isso, vamos continuar vendo aqui. Eu acho um absurdo isso. Mas o vegano também acha um absurdo você ter essa vaca. Tudo bem, mas olha proporções completamente diferentes, né? Pois aí matar uma vaca aí de boa, por exemplo, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas eu sou a favor de fazer A gente tenta hoje fazer uma carne de vaca com a mínima dor possível para aquele animal. Agora, você acha que é justificável? Mas você defende que aquele que não faz com a mínima dor possível ele seja proibido de fazer? Eu acho que a gente tem que fazer com que ele tenha processos, e por isso que é importante a gente diminuir o imposto, diminuir o preço do Estado, para que as coisas fiquem mais baratas. Se eu visse alguém torturando um cachorro hoje, eu impediria essa pessoa. Mas você acha que ele deve ter o Mas direito de torturar o cachorro dele? Eu acredito no seguinte. Eu acredito que a propriedade é dele. Sim. E eu acredito que nós devemos reagir a isso sem violar a propriedade dele. Então, existem formas de reagir a isso. Como? Ó, o Miorim tá totalmente correto, velho. Por exemplo, não vendendo mais comida pra ele. Não, deixa que ele morra de Tudo fome. bem, mas aí aquele cachorro foi... Sim, claro. Vai fazer o Mas quê? se eu bater nele, o cachorro também vai ser torturado. Pra mim, justifica, se o cara estiver torturando um cachorro, eu bater nele. Pra mim, essa É agressão assim, justifica. você quer violar a propriedade dele sem efeito. Mas é muito simples. Mas aí que tá. É simplesmente porque eu fiquei chateado com a coisa que aconteceu. Fiquei chateado com a coisa que aconteceu. Vivo assim, você pode ter direito total. Eu entendo que um cachorro pode ser seu, é sua propriedade. Mas você tem. A propriedade te dá o direito de fazer tudo, inclusive dar um animal, que é uma Porque vida. o que acontece é o seguinte: você pode sacrificar um bicho? Sim. Foda. Se você matar ele, é muito difícil dizer que você não pode. Não, matar pra é mim é pior do que tortura. totalmente diferente. Evidentemente. Evidentemente que tortura é pior. Por exemplo, se você disser matar bebês é sempre errado. Isso é um fato. Claro. É um fato moral. Então a tortura é o ato cruel que a gente chama. Sim. A crueldade. É um conceito ético espesso. Sim. O problema é matar, que é o ato final, ele pode ter um resultado pior para uma pessoa. Sim, tá na jura. do que ser. Mas é muito simples. Se Talvez. você tivesse que escolher Talvez, agora sim, entre talvez. ser e morrer, pastor, eu poderia vir a preferir ser torturado. Mas eu agora, se eu tivesse que escolher. Não, mas se eu pudesse escolher as duas coisas. Mano, isso é fogo porque eu sei que é um argumento que as pessoas interpretam como sendo muito forte porque tem um grande apelo à emoção, tá ligado? Tem um grande apelo ao sentimento, tá ligado? Aí, velho, não é uns debates que é meio... Você não adianta ter, tá ligado? Você não vai conseguir convencer a pessoa jogando lógica ou razão, porque ela não está partindo da lógica ou da razão para defender esse ponto de que animais têm direitos e tal. É só do sentimento, tá ligado? Puxa, mas é uma vida, sei lá, mas uma vida, ser vivo é suficiente para ter direitos? É claro que ser vivo é suficiente para ter direitos, tá? Então a gente não pode matar nenhum animal. Não, mas aí, veja, aí é uma exceção. Aí começou, aceitou a premissa, aí vai começar a negar as conclusões, tá ligado? Porque é perfeitamente possível que uma ordem seja equivalente à outra. Agora, eu também poderia ser o caso que você dissesse o contrário. Então, se eu estou aceitando que é algo que pode vir a ser até pior do que a tortura, que a morte, pode acontecer, aí não tem como você... Não adianta, velho, não adianta. Eu já expliquei isso aqui. Ó, tentar convencer... Veja, tentar convencer esses caras do anarcocapitalismo é tentar encaixar um triângulo, uma peça de triângulo em um buraco quadrado naquelas brincadeiras de criança, tá ligado? Não vai caber. Não vai funcionar, tá ligado? tem que assumir que aquilo que é menor também aconteça. Só que pra mim, um indivíduo que faz isso... Por exemplo, a gente tem 8 gatos lá em casa. Muito gato. Não, e outra, tem uma coisa que é pior ainda. Você diz que animais não têm direitos, as pessoas consideram que você está dizendo que animais devem ser prejudicados. Você deve agredir animais ou alguma coisa do gênero, tá ligado? É um salto absurdo. A gente gosta muito de animal. A gente chegou a resgatar 22 bichos. Legal.
Então, da minha parte, esse indivíduo não deveria comer. Esse indivíduo, ninguém deveria vender pra ele, ninguém deveria falar com ele, ninguém deveria se relacionar com Se ele. ele plantar Se você seu próprio fizesse alimento, isso, o quê? ele tem, Não. tem seu poço, ele planta Salve, seu próprio Rio. alimento, ele é autossuficiente. Então ele vai ter... Ele vai sair da propriedade dele? Em algum momento? Vamos supor, vamos fazer essa Como hipótese que ele vai maluca. sair da propriedade dele? Vamos fazer essa hipótese maluca que não. Que ele Ele é vai se manter- autossuficiente. ele vai se manter tá? permanentemente Numa ali. fazenda gigante, ele vai ter direito de quantos animais que ele quiser pelo resto da vida. E continuar crescendo eles, ele vai ter esse direito. Então isso eu acho absurdo. Agora, se você está esquecendo uma coisa muito importante. Existem vários serviços que podem não ser prestados para ele. Mas é muito simples. Alguém pode não prestar Não, e outra coisa, tem muita religião que faz isso, tá ligado? justiça para ele. É um exemplo muito A claro. gente já não tem mesmo, então não sei se faz muita Então, diferença. se alguém no não prestar contexto o que a gente serviço de vive. justiça para ele, Sim. e alguém for lá e ele, Sim. um exemplo simples. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Existem punições não agressivas. Você pode punir uma pessoa sem violar a propriedade dela. Que ele tivesse esse Miorim tá totalmente correto aqui. direito. Mas no final justifica a agressão, então. Quê? Então no final justificou a Justifica a agressão. agressão. Pelo amor de Deus, velho. Não justificou a agressão. Esse indivíduo ainda violou um direito. A diferença é que não há ninguém naquela comunidade Que para queira prestar enforçar os direitos para ele. Entendi. Pois Então é. esse indivíduo não terá Se um justiça. Então, desgraçado aquela comunidade quiser, assim o fará. se um desgraçado, e sempre tem um desgraçado, sempre tem o... Mas aí ele deve ser tratado da mesma forma Sempre que tem um esse Joker indivíduo. na sociedade. E cada vez a gente tá tendo mais. Deixa eu até te fazer uma pergunta que eu queria a sua resposta. Porque Mano, se o cara vier com o papo de emoção, sentimento, eu vejo pessoas falando isso e eu não concordo com isso, mas eu queria ouvir a sua resposta. Há quem diga que o anarcocapitalismo e o comunismo, no extremo, são a mesma coisa. Qual que seria a diferença do anarcocapitalismo um quer abolir a propriedade privada, o outro é baseado na propriedade privada. pro comunismo? Já que nos dois você tem ausência de Estado. Mano, vamos ver o que, é que o Miorim vai responder. Mas esse lance de que, no comunismo teremos ausência do Estado. Não é bem verdade, tá ligado? Porque você vai ter outros grupos agindo como Estado. Se você perguntar para qualquer comunista como é que questões jurídicas vão ser resolvidas em um ambiente sem Estado, você vai ver que ele vai começar a atender para uma democracia. É sempre, não, mas vai ter a maioria ali, vai decidir e tal, aí vai cair no utilitarismo que é o Estado, enfim. Eu acho que começa pelo fato de que o comunismo é impossível. Do Exatamente. anarcocapitalismo, não. Ué? Por que seria impossível? Você, você acha que é Eu não sei o que, é que o Miorim vai falar agora também, mas veja. As pessoas que dizem que o comunismo é impossível acham que o comunismo é impossível porque ele só funciona na teoria e na prática não funciona. Ou eles acham que não funciona porque as pessoas são más ou alguma coisa do gênero, tá ligado? Mas o comunismo não funciona porque quanto mais você estatiza a economia, quanto mais avançado se tornar o processo de socialização da economia, a planificação da economia, mais recursos são... Como é que eu posso dizer? Mais recursos dos outros são necessários para manter aquilo ali. Como os recursos dos outros acabam por causa da má alocação, a economia colapsa. Não dá para chegar ao comunismo por causa disso. A impossibilidade de cálculo econômico. O socialismo só funciona durante um determinado período em que há recursos que podem ser desperdiçados. Quando não tem mais esses recursos, a economia colapsa. O socialismo acaba aí. Ele é impossível por causa da impossibilidade de cálculo econômico, por causa da incapacidade de um planejador central alocar os recursos de forma eficiente. É por isso que ele é impossível. E para o anarcocapitalismo isso não existe, entendeu? fácil de acontecer? Porque, assim, tanto o comunismo como o anarcocapitalismo nunca aconteceu. O argumento de Ludwig von Mises para a impossibilidade prática do comunismo e a impossibilidade teórica do comunismo. Isso é importante. Já ouviu falar do problema do cálculo econômico? Sim, Então, se não há preços, sim, perfeito. Não tem é informação, socialismo, não tem informação. tá? Falando do comunismo. Não, mas- Então, caralho, mas você pensa passar pelo socialismo para chegar no comunismo. Se você quebrou do socialismo, pô, tá ligado? se o socialismo é impossível e a etapa transitória, o comunismo muito mais. Pois é. Porque ele é a etapa superior do socialismo. Então você entende que o comunismo, se o socialismo ele é possível- só chega com... É preciso o socialismo para chegar no comunismo, em tese. O que é o socialismo? É a etapa o que é o comunismo? É a etapa superior do socialismo. Porque o socialismo é você, a socialização dos meios de produção, o Estado forte, não sei o quê. Aí, em tese, eles vão ser tão bonzinhos que eles vão abdicar do poder e entregar tudo a todos. Não. Né? No O que comunismo. acontece para eles? O que acontece para eles é que eles acreditam que eles vão racionalizar toda a produção. Sim. Quando eles racionalizarem toda a produção, não há por que ter Estado. Por quê? Porque todos nós somos entes de razão.
Sim. Todos nós estamos agindo da melhor forma, da forma mais racional Sim. possível, por que haveria força abusada contra qualquer um de nós? Certo. É isso que acredita, enfim, o comunismo. Qual que é a grande questão? O comunismo é impossível. Não há nenhum argumento, nem remotamente próximo, que diga que o anarcocapitalismo é impossível. Não só isso. Vamos continuar ouvindo o Miorin, mas tem outra coisa que precisa ser levada em consideração. Tem uma coisa que precisa ser levada em consideração. Eu tô falando, talvez. Porra, eu tô falando das coisas que depois eu dou play e o Miorin fala, mas enfim. Assim como o Miorin debateu, como a mãe falei, e o Porto levantou um determinado argumento, eu agora reinvoco esse argumento. A gente sabe que todas as vezes que o livre mercado atua, ele opera sobre uma produção de bens ou serviços, a qualidade melhora e o preço cai. Não existe nenhum tipo de evidência ou prova que isso também não ocorreria para serviços de justiça e segurança, que é o anarcocapitalismo, no final das contas. Mas por que você acha que não aconteceu até hoje? O que acontece? Em todas as áreas humanas, nós já tivemos ausência de Estado. Então, nós já tivemos ausência de Estado em setor de justiça, nós já tivemos a ausência de Estados Em setores, sim. em todos os setores. Mas sempre você que tinha um compõem a responsável economia. pela justiça, desde que tinha as tribos, Não, mas, né? por exemplo, Desde os minóicos, 10 Eles não conseguem compreender exatamente o que é o anarcocapitalismo, tá mil ligado? anos atrás, você tinha na algum Islândia tipo de medieval, Estado. nós tivemos um modelo não estatal de justiça. Um modelo voluntário e privado de justiça. Tá. Nós tivemos, por exemplo, milícias sendo aplicadas em vários territórios americanos. Sendo Até aplicados hoje, aliás. Até hoje. Isso. Então, nós temos, sobre todo... Aliás, isso está na Tivemos um exército Constituição privado. americana. Tivemos um exército privado Sim. sendo utilizado na maior parte da história medieval. Exércitos privados, mercenários. Então, seja lá pra qual área você olhe, nós já tivemos aquela área sem Estado. Sim, Um exemplo simples. Regulações ferroviárias. certo. Nós não tínhamos regulações ferroviárias na maior parte da história americana. Sim. Como nós não tivemos regulamentação alimentícia quando no início, ainda no início do século XX, onde foi Theodore Roosevelt presidente, e o pessoal tava comendo cuspe, vômito, fezes de rato e o diabo a quatro. Mas Onde foi temos regulamentação alimentícia quando no início, parte da história americana. sim, como nós não tivemos regulamentação alimentícia quando no início, ainda no início do século XX, onde foi Theodore Roosevelt presidente, e o pessoal tava comendo cuspe, vômito, fezes de rato e o diabo a quatro. Mas não... Mas peraí, o que é que ele quer dizer com isso exatamente? Porque se ele quer dizer que as pessoas estavam vivendo na merda no período da Grande Depressão Americana, quem foi que causou a Grande Depressão Americana? Tá Uma ligado? melhora significativa do padrão O alimentar. Estado melhorou. Pra caramba o padrão alimentar nos Estados Unidos. Absurdamente. Theodore Roosevelt foi responsável por isso. Mano, a percepção dos caras é totalmente distorcida acerca da realidade para que ela se enquadre nas defesas que eles fazem do Estado, porque é muito difícil enxergar alguma coisa desconectada do Estado. O padrão de vida inteiro do planeta vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E eles dizem, olha, teve Estado também durante esse período. Em muitos lugares teve um Estado atuando em uma coisa ou outra. Logo, o Estado é que fez essas coisas melhorarem, tá ligado? Por exemplo, a alimentação em Nova York, em 1920, pouco antes de 1930, Sim. tinha quase 2 vezes mais nutrientes que a alimentação europeia. Eles estavam comendo melhor, eles estavam comendo Informação da porra que ele puxou aí. em mais quantidade. Até hoje É informação muito específica, pô. Informação muito específica. Vamos fazer o hipernutrido dos Estados Unidos. Eles têm essa cultura da hipernutrição. Sim. Isso causa problemas, inclusive. Não, claro. Mas eles, de fato, eram melhor nutridos do que os outros. Sim. Então- E hoje estão morrendo mais de hipernutrição do que de desnutrição. Mas com o Estado. Então, Sim. Tá. se a gente compara efetivamente os dois cenários, a gente vê que gerou indivíduos que estavam acima de outros nesse aspecto. Mas o que acontece? Qual que é a suma do argumento? Em todas as áreas nós já tivemos sem Estado, significa que não há como ser impossível que em todas as áreas nós não temos Estado. Afirmar acho que a essa impossibilidade disso- Entendi. Mas é um essa erro. premissa não necessariamente é válida, né? Não é porque você tem coisas individuais que funcionam que elas em conjunto funcionarão. Claro, mas não há como afirmar a impossibilidade Concordo, disso concordo. em cada uma das áreas nós já tivemos. Mas você concorda que desde o início da humanidade, nós somos animais sociais, né? Desde o início da humanidade, a gente foi se unindo em sociedades de menores a maiores. E até por questões de proteção, sempre foram aparecendo líderes, tal, e de uma forma ou de outra, alguma imagem de Estado. Desde o início, se você pegar os minoicos, 10 mil anos atrás, você tinha um Estado. Por isso que eu, particularmente, já falei isso pra você da primeira vez que a gente falou. Falei, talvez seja uma limitação minha, mas eu não enxergo nenhuma Mas o sociedade sem Estado. coletivo, é importante lembrar disso. É. O coletivo não é oposto ao privado.
Sim, concordo. O que é oposto ao privado é o público. É o público. Nós, por exemplo, qual é o símbolo do século XXI? Shopping centers. Você acha que o shopping center é o símbolo do século XXI? É. E se eu usaria? Eu acho que eu não O usaria símbolo do esse símbolo. século XXI. Porque é aonde nós convivemos com mais pessoas diferentes há mais momentos. Eu acho que ele teria que enquadrar um pouco melhor. Assim, eu não acho que shopping center, não sei, tá ligado? Se a gente parar pra pensar, em termos práticos, os momentos de convivência pública que nós temos diminuíram significativamente e a maior parte do tempo em que nós estamos com muitas pessoas, nós estamos em shoppings. Não é o meu caso, mas tudo bem. Mas aproveitando isso, você quer terminar esse raciocínio? Porque o shopping é coletivo Sim. e privado. Sim. Praças são coletivas e Públicas. públicas. Sim. Mas muitas vezes são privadas. Então não há uma discrepância. O que é ser público? Ser público é ter um monopólio para a sua manutenção. Mas você não acha que pode ter alguns problemas se a gente não tiver uma intervenção estatal? Por exemplo, um fenômeno que a gente vê acontecendo, tá? Hoje, por exemplo, a gente está tendendo, tipo, a uma rede social. Então você tem a Meta que controla tudo. É muito difícil não falar, tá ligado? É muito difícil não falar porque eu tô do lado do Miorim, tá ligado? Então, eu me sinto inclinado a defender a mesma ideia, tá ligado? Mas, bicho, é um conselho que eu dou agora pra todas as pessoas que forem fazer ataques ou questionamentos ao anarcocapitalismo, ou sobre as ideias libertárias, ou sobre escola austríaca, ou sobre livre mercado, o que quer que seja. Quando vocês forem dar exemplos do que vocês acreditam que seria algo que daria errado sem o Estado, não usem exemplos de coisas que acontecem por causa do Estado. Se a crítica é a monopólio das Big Techs, por favor, leve em consideração que as Big Techs só existem, elas só têm o tamanho que têm. Por quê? Existem regulações existem regulamentações do mercado que impedem que concorrência exista. E uma delas, que é o nosso próximo ponto, é a propriedade intelectual, que talvez seja uma das mais graves. E em terceiro, o dinheiro das pessoas está sendo roubado para ser emprestado por essas Big Techs. Não só pelo governo, mas também via reservas fracionárias que são permitidas e garantidas pelo Estado, tá ligado? É uma empresa para transporte, que é a Uber. É uma grande empresa para alimentação, que é A Uber, eu já falei sobre isso. A Uber, ela é um sintoma do problema. Eu não posso pegar o meu carro. Eu nem tenho carro, mas enfim. Eu não posso pegar um carro, criar um grupo do meu bairro e passar o dia fazendo transporte das pessoas pelo meu bairro. Senão vai dar problema. Eu não posso pegar uma Kombi e operar como uma pequena rede de ônibus, tá ligado? São problemas que são anteriormente causados pelo Estado. Aí o mercado encontra uma solução. Uma solução não, né? O mercado consegue mitigar o problema, tá ligado? o iFood. Então, a gente vê coisas... Me dá a impressão que quando você não tem, às vezes, até um Estado, como a gente tem alguns mecanismos anti-monopólio do século XIX nos Estados Unidos... Não, eu sei que a gente meio que pode, só que meio que dá merda, tá ligado? Porque aí você tem que ter licença, você tem que ter autorização, enfim. Inclusive, a própria Microsoft foi processada, você sabe disso, né? Sim. Você não acha que a gente pode chegar num mundo de... Lógico, eu tô colocando um absurdo aqui, tá? Essa questão toda sem Estado, sem proteção e tal, a gente pode chegar aquela distopia extrema de uma única empresa dominando o mundo e ser pior do que os estados que a gente vê hoje? Porque a gente tá tendendo um pouco pra isso. Quanto mais a empresa aumenta, ela tem deseconomia em escala, tem maior probabilidade de alguém conseguir resolver localmente uma coisinha que ela não consegue e tal. Tem um monte de incentivo para que outras empresas surjam, concorrentes, enfim. Isso. Porque as empresas, por exemplo... A pergunta é, quem vai impedir as grandes empresas de terem pequenos concorrentes que podem abocanhar uma fatia do mercado? Inclusive, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava prestando serviço para uma empresa e ela obedecia todas as regrinhas do governo. Todas as regrinhas do governo. E ela tinha alguns concorrentes que não obedeciam às regrinhas do governo. E por não obedecerem, conseguiam vender produtos mais baratos e oferecer serviços mais baratos. Por conta disso, uma boa fatia do mercado era roubada por essas outras empresas, tá ligado? A gente teve aqui a proibição do Twitter na eleição. Já não foi uma eleição válida, tá? E aí o Twitter era, pra mim, a rede... Cuidado. É porque, num caso de um carro, é mais difícil, tá ligado? Mas compra um ônibus e sai pelas paradas pegando gente pra levar para os lugares pra você ver que você vai se... Calma, isso aqui eu posso falar também. Mas o Twitter, pra mim, era a rede social mais nazista que existia no mundo. O Twitter, tá? Eu perdi 3 contas, uma delas porque eu escrevi a palavra Biba.
Teve biba, foi banida na hora. Gente que mandava queimar pessoas não tinha conta banida. Se o cara tivesse um seguidor e escrevesse faz o L, ganhava selo azul. Se você tivesse 1 milhão de seguidores, fosse um profissional da área, reconhecido, postasse coisas importantes, você não ganhava selo azul. Era uma rede nada, o Twitter, até o Elon Musk comprar. A gente queria sair do Twitter. Ó, dá uma ligada. Toda rede que tentava entrar, a Apple Store não deixava, não podia aparecer na Apple Store o aplicativo, não podia aparecer no Google Play. E aí? Como é que as empresas, como é que o mercado resolveu isso? Não resolveu. Até hoje, a gente tá na mão sempre de uma grande empresa. Como é que vai resolver isso no anarcocapitalismo? Eu acho que a pergunta não é sobre se... Um ônibus? Pois é, mas é disso que eu tô falando, porra. Com o carro, mano, você consegue passar despercebido. Com o carro você consegue passar despercebido. Tá ligado? Você consegue, porque são muitos. O custo de verificar isso é muito alto, tá ligado? A questão é que, se você quiser realmente transformar isso em um trabalho, fazer, sei lá, com um ônibus, um micro-ônibus, mano, é muito BO, pô. É muito BO, tá ligado? Tanto é que existe placa específica pra táxi, tá ligado? Tem um monte de bobajada dessa. A gente vai resolver isso no anarcocapitalismo. Pergunta como isso é resolvido hoje. Porque já há uma solução prática hoje pro mercado. A gente tem duas grandes palavras aqui. Uma é a barreira de entrada. Olha aí. O que é a barreira de entrada? Esse já é um problema. É a incapacidade de alguém entrar em um determinado setor. Sim. Só que a barreira de entrada, ela diminui de acordo com a taxa de lucro da empresa maior. Então, quanto mais aquela empresa lucrar, mais lucro existe no setor, sim, mais justificado está o investimento naquele setor. Concordo. Então, se a empresa principal naquele setor fizer 20 milhões, eu tenho incentivos Você tem um mercado para ser explorado. 20 milhões. Isso. A segunda coisa é o tamanho ótimo da planta. Falo muito disso. Uma das grandes descobertas do século XX, a administração, foi que as empresas têm um tamanho logístico máximo acessível. Nós temos um tamanho a partir do qual cada real investido passa a ser prejuízo. Pois é. Deseconomia em escala, velho. É por isso que não é possível, não é razoável para a Coca-Cola, por exemplo, diluir seus oponentes. Por quê? Porque se ela começa a subir acima de determinado montante, ela começa a crescer acima de determinado montante, ela retorna menos lucro e não mais lucro. Você acha que... Aí são outros fatores. Não é pelo fator de produção em si, não é um valor, não é um fator técnico matemático, mas é um fator psicológico social. O fato de ter concorrência também favorece o mercado. O fato de você ter outras marcas e ter disputas favorece o mercado. É isso que você tá falando? Porque o que acontece é que certas teses, por exemplo, do ponto de vista financeiro, elas são sustentadas por outras empresas. São outros os que correm os riscos e diluem sua participação. Certo. Então, quando eu me ponho a fazer tudo... É igual a curva de Lafayette? Eu também vou amargar boa parte dos prejuízos das teses falsas. Sim, só que você também é o mais especializado em tese. Então você pode diminuir os seus riscos e maximizar os seus lucros. Só que o problema é que eu vou ser especializado, até se eu me especializar, eu vou ser especializado em uma das possibilidades teóricas, uma das alternativas de como fazer isso. Todas as outras vão ficar de lado. Então se eu vou ficar de lado dessas... É que você tá levando meio pro socialismo isso, mas... Não, de forma alguma. Que percepção absurda dele, velho. Eu estou levando por quê? Por aquilo que é chamado de teoria da firma. A teoria da firma é o que determina como as empresas atuam entre si. Qual é a alocação ótima de capital de uma empresa? E muitas vezes a resposta não é colocar mais dinheiro. Sim. A resposta não é ter mais participação. É porque ele tem a língua colada, pô. A resposta não é ter mais espaço. Sim. Então, se não é ter mais espaço, se existe um tamanho ótimo, então a concorrência, ela é mais provável na maior parte dos mercados. E a concorrência é possível... simulada? E a concorrência simulada? Quando a mesma empresa simula a concorrência? Claro. Mas a concorrência simulada... Aí não é melhor do que você ter a concorrência real? A concorrência simulada falhou miseravelmente com a Nestlé, por exemplo. A Nestlé falhou uma parte Teve muita vitória no jornalismo a concorrência simulada. Claro, mas, por exemplo, a Nestlé faliu boa parte das marcas que tentou. Sim. Tem casos de sucesso, casos de falha na concorrência simulada. Assim, não faz sentido você dar esses exemplos, pô, porque... No caso do engenheiro Léo, porque, bicho, é uns bagulho que às vezes até funciona. Mas você tem que ter um órgão regulando, tá ligado? O lance é, a única forma de você ter um monopólio em termos práticos, do ponto de vista econômico, num setor, é o tamanho ótimo da planta, seu exato tamanho para atender o máximo de pessoas possível e esse máximo corresponder com o número de pessoas total que você tem no setor. Eu discordo. Mano, tipo assim, eu quero ver, o Miorin falou um negócio que o argumento dele foi totalmente perfeito aqui, tá ligado?
Um monopólio natural, ele pode existir em um caso como esse. Mas isso é uma coisa tão absurda, que esse monopólio natural, se vier a acontecer, é ótimo que ele exista. Tá ligado? Porque o cara, ele está operando na capacidade plena, perfeita, com o mínimo de desperdício possível e com a maior qualidade possível, ao ponto de a concorrência nem conseguir fazer nada minimamente tão bom que possa ameaçá-lo de forma alguma. São tantas condições necessárias que se alguém conseguir fazer isso, bicho, a gente nem vai se preocupar com o monopólio. Tá ligado? Aí vamos ver agora qual vai ser a resposta do engenheiro Léo. Porque aí você tem que trabalhar, dá pra você ter um monopólio, né? Claro que do ponto de vista de financeiro é interessante você ter concorrentes e tal. Só que você consegue ter um monopólio mundial, só que você vai ter que trabalhar absurdamente o psicológico e o emocional. Você vai ter que criar mais ou menos a Applemania, né? Que você tem a Applemania e tal, você vai ter que trabalhar muito este lado. E talvez as empresas ainda não estejam olhando tanto pra isso. De trabalhar o emocional, de você criar mais, claro que muita empresa faz isso, mas não tá tendo sucesso no extremo de você criar fãs obsocados, como você teve período, inclusive pela Apple, acho que isso caiu bastante. O problema é que aí a empresa não estaria vendendo um produto especificamente, tá ligado? E mesmo assim, a Apple Mania, mano, um monte de gente, tá pouco se pra Apple, velho. É essa. Mas talvez vá se trabalhar nisso. Muitas empresas estão tentando e estão falhando. Por quê? Porque a partir de uma empresa, do momento que uma empresa fica extremamente grande, ela fica muito grande. É o fenômeno Globo. A partir do momento que você é o maior, todo mundo vai torcer contra o Golias. Então você já cria uma rejeição automático. Então a gente ainda talvez não tenha criado mecanismos para conseguir você ser o maior, você ter um domínio total e conseguir também ser o que mais agrada ao público e ser o herói, entendeu? Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Eu concordo que é uma questão dos stakeholders. Sim, claro que é uma questão dos stakeholders forte aqui. Você tem as pessoas que estão ao redor da empresa e a opinião delas sobre isso importa. Sim. O problema... O Miorin tá sendo educado aqui, tá ligado? O Miorin tá pisando no freio, porque ele quer, tá ligado? Ele não tá metendo marcha. Como é que esse ainda é um problema para... Ele não quer entrar na vibe de conflito, de debate. E eu acho isso bom. Eu acho um approach bem melhor, sabia? Eu posso Pois é, alguém. especular que um dia as empresas encontrem formas de resolver essa questão, que é uma questão de preferência dos consumidores e de logística. Sabe que tem mas isso não foi feito ainda. Sim, mas tem um investimento absurdo de empresas e inclusive de estados. Só que aí elas estão gastando, bicho. Elas estão gastando até onde elas vão conseguir gastar com isso, tá ligado? Você sabe disso? E vão se descobrir mecanismos de controles sociais. Inclusive, a teoria da renda média já foi por água abaixo. Porque os caras já perceberam... Armadilha da renda média. É que, na verdade, é uma teoria, que você manter a renda média, a pessoa abdica de seus direitos e tal. E os estudos sociais mais recentes mostram que você não precisa de renda média. Uma renda baixa já é o suficiente para a pessoa abdicar de seus direitos. E a gente tá vendo isso sendo implementado no Brasil, ou não? O problema é o seguinte. Enquanto eu concordo em termos especulativos... Ó, eu vejo o Miorin... Sabe como é que eu tô enxergando o Miorin? Parece que ele tá pisando em ovos, porque ele percebeu que é um debate que ele não pode... Que o engenheiro Léo não tá na mesma prateleira dele. Tá ligado? Aí fica aquele negócio de, porra, bicho... Pra falar sobre isso que ele falou agora, eu tenho que dar 2 passos pra trás e explicar uma coisa anterior. Aí, eu não sei se ele vai entender, enfim, então ele só vai de boa, tá ligado? É o contrário, por exemplo, do Hindenburg Melão, que ele vai explicar uma coisa pra alguém, aí ele explica uma coisa, aí ele explica um conceito anterior, depois um conceito anterior, depois um conceito anterior. Que esse approach do Miorin aqui, ele é melhor. Acho que isso pode vir a acontecer. Sim. Ou seja, eu não tenho um argumento de impossibilidade pra isso acontecer. Tudo que eu sei de economia e administração me leva a acreditar que isso não está acontecendo. Ou seja, que hoje nós não temos a capacidade de fazê-lo. Hoje, concordo, o que acontece Mas você não vê o caminho? Você não enxerga o caminho? Só que é foda porque esse argumento do engenheiro Léo não faz sentido porque se uma empresa conseguir fazer isso, nada impede, exceto o Estado, que outras empresas também façam a mesma coisa. Então, se a concorrência atualmente é pela qualidade do produto ou pelo preço do produto, e no futuro vai ser acerca da mente das pessoas, o que é que vai impedir que haja a concorrência de certas práticas para conquistar a mente das pessoas, para que elas se tornem fãs de uma marca e só consumam aquela marca?
Entendeu o que eu quis dizer? Sei lá, a Logitech, ela aprendeu que se você fizer determinadas coisas, as pessoas vão amar a Logitech. E ela começa a fazer isso e todo mundo começa a comprar Logitech. Só que, sei lá, aparece a Elgato e ela diz, opa, já que agora não estamos competindo só pela qualidade do produto e pelo preço, vamos competir também pelo fanatismo do público. E aí eu vou começar a fazer as mesmas coisas. E aí você começa um novo tipo de concorrência, mas ainda é uma concorrência, tá ligado? Você não tá vendo esse caminho sendo tentado? Não, claro, você tentado sim. E o que impediria? E fortunas sendo gastas nele. Sim. E, por exemplo, qual é o maior investimento privado hoje que eu vejo nesse setor? O Elon Musk. O Elon Musk com a Neuralink. Ele está tentando ir às preferências dos consumidores aonde, a princípio, elas sugeriam. E a BlackRock? Não, claro, mas o controle social de... Inclusive, a própria... um dos fundadores lá da BlackRock falou, velho, a gente investiu aí em cultura woke e o bagulho não deu muito bom, não. Fuso é um controle social muito mais difícil de ser executado do que o investimento da Neuralink. Rockefeller anunciando anos atrás, não botamos mais $1 em petróleo. Você já não enxerga um apontamento pra esse tipo de coisa? Mas você chegou a ler o anti-woke? Não li tudo, mas conheço, entendi viu geral. Então, a BlackRock, ela é uma empresa de controle social há muito tempo. Sim. Inclusive, tem um capítulo do livro que é dedicado ao Larry Flink, que era o CEO da BlackRock. Foi esse cabo que falou. Então, de fato, sim. Há essa tentativa por parte das empresas. Com certeza. Só que o que nós estamos vendo, dia após dia, elas falharem. Concordo. Nós estamos vendo o Palantir falhar. Sim. Nós estamos vendo a Neuralink falhar. Sim. E nós vimos o Wokismo falhar. Beleza. Achei que o Mioni foi muito bom. Veja. Porque o fato do engenheiro Léo ser uma figura do MBL me causa um nojo e me dá a vontade de querer ver o Miorin só esmagando o engenheiro Léo. Tá ligado? Só que esse approach de não alimentar o conflito e tentar explicar as coisas, tentar entender a mente das pessoas e tal, ele é melhor. Eu acho mais saudável. Eu acho mais de boa. Inclusive eu prefiro assistir assim. Por mais que eu não goste do engenheiro Léo, eu prefiro assistir assim. Uma coisa mais pra uma conversa do que pra um debate. Acho mais legal. Vamos ver os comentários aqui. Os comentários tá no canal do Alta Linguagem, então vai ser só elogiando o Miorin ou xingando o engenheiro Léo. Pela base do público. Se tá no canal do Alta Linguagem, vai ter mais fã do Alta Linguagem, enfim, é isso. Galera, se inscreve, o link para o corte original vai estar aqui embaixo na descrição e é nóis.